Hey, sou vivo e mal, sou imortal, você é o criador traidor. Hey! Olá, eu sou a Mai e bem-vindos ao meu canal Contra Animes. E finalmente chegamos ao segundo vídeo da série do Band in the Ink Machine. Eu confesso que eu joguei no dia do lançamento porque eu tava muito ansiosa. Eu queria saber o que ia acontecer, então eu enlouqueci. Cheguei em casa, o jogo já tinha liberado, então eu corri, fui lá, consegui baixar. Experimentei a jogatina do segundo capítulo, toda ansiosa. Eu adorei as informações na hora que eu joguei. Mas depois, quando eu fui jogando o replay do jogo, porque eu gosto de jogar várias vezes, eu comecei a ficar, não sei se eu gostei tanto assim. E isso me desanimou bastante, me fez adiar muito lançar esse vídeo. Porque eu vi os aspectos positivos do jogo, mas depois de jogando algumas vezes, passando a euforia, eu vi os aspectos negativos. Eu fiquei pensando, não sei se eu quero fazer um vídeo sobre isso, já não me empolgo mais tanto com Band como eu me empolguei no primeiro capítulo, que eu tava com muitas expectativas. Mas agora que aquela euforia inicial passou e eu já joguei várias vezes, eu já pensei bastante, eu acho que eu tenho um pouquinho para acrescentar sobre o segundo capítulo e falar um pouquinho da história. Principalmente para quem gosta de ver os lados históricos, as informações extras que tem no jogo, e uma pessoa que joga por jogar pela primeira vez não vai dar atenção. Vamos lá, antes de tudo eu acho melhor você pegar todas aquelas músicas, fanfics, comics, pegar tudo que já criaram de Band e jogar no lixo. Porque tudo que a gente sabia estava totalmente errado. O segundo capítulo já deixou claro que a história vai seguir por um outro rumo totalmente diferente. Então, se você já tinha aquela ideia de que ia ser abortado ao Henry, ao Joey e uma trama envolvendo Band com um segundo plano, esquece que pelo jeito não vai ser nada disso. Lá, através de várias fitas espalhadas por gravações, a gente acaba entendendo um pouquinho mais do que aconteceu ali. E também, consequentemente, o que aconteceu com todo o estúdio e com a máquina de tinta. O ponto mais importante que eu notei nesse capítulo é uma divisão de situações que a gente vê no jogo. Lá no primeiro capítulo a gente sabia um pouquinho do que estava acontecendo com o pessoal da animação. Tava tendo um conflito, que o Joe já não entregava nada no prazo, que eles não estavam produzindo nada direito, ele estava muito focado na máquina, como se a máquina fosse solucionar todos os seus problemas. E tinha um grupo de pessoas insatisfeitas, não querendo mais trabalhar com aquilo. Mas quando a gente vai pro departamento musical, a gente vê uma ideia totalmente diferente. O Joe é considerado um cara excêntrico, mas parece que ele é bem esforçado e bem focado. Que o trabalho no estúdio está funcionando a todo vapor. Eles têm vários desenhos novos, a gente vê vários pôsteres do Band, até de novos personagens. A gente escuta que eles estão fazendo novas músicas, novas dublagens, que estão contratando novos funcionários. Então eles estão trabalhando muito, então tá muito mais animado do que a ideia do primeiro capítulo, que nada estava acontecendo. É legal também porque a gente descobre no primeiro capítulo que ele só tá querendo arrumar aquela máquina, mas aquela máquina não faz nada, só fica espirrando tinta. Já no segundo capítulo, a gente descobre que a máquina não só funciona, como ela é ligada 3 vezes por mês. E toda vez que ela é ligada, ela acaba inundando um pouco do departamento de música e atrapalhando o fluxo das pessoas ali. Tanto que depois tem que instalar uma bomba para poder ficar retirando a tinta que fica vazando pra lá. O que mostra que quando o Joey comprou a máquina, ela era um trambolho, não servia pra nada. Mas depois, quando a máquina está funcionando, o trabalho está rendendo, eles estão criando muito mais. Então a máquina realmente foi uma boa escolha, ela deu resultados. Porque estão trabalhando mais, fazendo mais desenhos, criando os novos personagens. Dá até pra ver que o Band está se tornando muito popular. Porque ele não é só referência, como uma dubladora cita que o Band é muito popular, como surgem vários produtos, até sopa de bacon do Band. Então descarta completamente qualquer hipótese de que o Joey poderia ter ido à falência ao longo daquela máquina. Aquela máquina deu frutos pra ele, deu resultado. Outro ponto também que é perceptível é justamente essa mudança do cinema tradicional, sem som, para o novo cinema com som. E no caso das animações sem som, com som também. Porque no primeiro capítulo, quando a gente vai ligar um visorzinho lá no início, começa a tocar uma música e aparece o Band dançando no desenho. E é tipo algo bem arcaico, bem antigo, bem do que era o cinema mudo. Que basicamente faziam um desenho e gravavam um som numa vitrola. E colocavam um som, que é uma musiquinha, rodando enquanto estava rodando o desenho. Não era algo alinhado e simultâneo. Então às vezes a pessoa ia lá no cinema, eles ligavam a música, depois ligavam o desenho. Então a música ficava tocando de fundo, mas ela não necessariamente estava tendo importância, ela não podia ter vozes, porque ela não era alinhada com a continuidade do desenho, era algo manual. E quando veio o cinema com som, eles ficaram um ano assim fazendo algo na gambiarra, e logo depois eles começaram a usar outros recursos. E esses outros recursos permitiam que fosse algo sincronizado, que a voz viesse junto com a interpretação. E a gente vê que se começou a ter dubladoras fazendo vozes
para os personagens é uma evolução. Enquanto no primeiro capítulo eles mostraram algo no passado, no cinema sem som, com o Ben tendo a música tocando na vitrolinha. No segundo capítulo a gente já vê os gravadores, a gente vê como é que tá funcionando lá as gravações, que eles rodam desenhos, as pessoas vão fazendo instrumental enquanto está vendo o desenho. Então a gente vê uma evolução e uma passagem de tempo. Então o primeiro capítulo com certeza fala do Ben no cinema mudo, com aquela frustração dos prazos não estão indo bem, ele compra aquela máquina que não tá dando nada certo. E no segundo capítulo que já deu tudo certo, que a máquina tá funcionando, que eles estão produzindo muito mais desenhos e que eles estão expandindo a equipe pela demanda, porque tá crescendo, que eles estão produzindo cada vez mais e o desenho tá se tornando cada vez mais popular. O legal também é que quando a gente vai conhecer um pouco mais sobre a história do Sam Lawrence, a gente vai descobrindo que ele tem uma perspectiva diferente nessas duas fases. Na primeira fase, quando é instalada a máquina, ele repudia a ideia, ele acha a ideia horrenda e toda vez que a máquina acaba encharcando lá o subsolo, fica revoltadíssimo. Tanto que quando o Joey dá a solução de eles pegarem e colocarem uma bomba ali no subsolo pra drenar a tinta e não atrapalhar mais a passagem de ninguém, o Sam fica irritadíssimo porque ele fica pensando: você tá colocando uma bomba lá da minha sala, como eu vou conseguir criar alguma coisa, como eu vou conseguir criar uma música pra esse desenho, se eu tenho que trabalhar com uma coisa horrenda do lado da minha sala, se eu tenho que aguentar essa situação, essas gambiarras, se eu tenho que viver dessa forma. E o Sam fica totalmente contra o Joey, exatamente como era no primeiro capítulo, que a equipe de desenho estava contra o Joey também. Só que aí começa a ter uma mudança, porque o Sam odiava a máquina. Só que cada vez que ele fica com mais contato com a bomba, com a tinta correndo ali do lado dele, a perspectiva dele acaba mudando um pouquinho. E ele acaba tendo uma certa adoração pela máquina e pelo personagem, Ben, porque ele provavelmente já tá vendo alguma coisa relacionada ao mal ali, aos demônios, e ele começa a enxergar aquilo ali com uma certa fascinação. Tanto que ele acaba compondo uma música para o Ben, uma música especial. Tem uma nova personagem, que é a Suzy Campbell, que ela é dubladora agora do personagem chamado Alice Angel, e ela conta uma informação pra gente que é um pouquinho interessante. Ela diz que se sente conectada ao novo personagem que ela tá dublando, a Alice Angel. Ela começou a sentir alguma coisa, começou a se sentir ligada a esse personagem. Isso é muito legal porque na dublagem existe uma expressão que diz que os dubladores não dão uma voz ao personagem, eles dão uma vida ao personagem. As vozes que eles emprestam estão dando a vida aos personagens. O que poderia significar que a Suzy, de alguma forma, vai estar ligada a esse novo personagem que posteriormente pode aparecer, que é a Alice Angel, que é o novo personagem dos desenhos, e ela pode acabar dando vida a esse personagem de alguma forma. O ponto assim que mais marcou, que mostrou que tem uma ligação com isso, é justamente sobre o Sam. Ele conseguiu compor uma música para o Ben, uma música especial. E toda vez que essa música era tocada no estúdio de gravação, o Sam chegava lá, expulsava todo mundo pro corredor e surgia alguma coisa. Segundo o personagem Norman Pork, toda vez que a música do Sam é tocada no estúdio, o Sam chega, expulsa todo mundo e ele começa a falar com uma entidade estranha, que parece um pequeno demônio. É como se essa música invocasse esse demônio. Aí vem essa semelhança. Se os dubladores dão a vida aos personagens, de alguma forma a música do Sam parece estar dando vida ao Ben. Tanto que a gente vê que o Sam tem uma forma totalmente diferente do Joey de tratar o Ben. Enquanto o Joey parece usar o Ben como se fosse um objeto, um artifício, para conseguir melhorar o progresso do estúdio, o Sam começa a ver o Ben como um deus e adorá-lo. Então a gente vê muitos pentagramas desenhados, oferendas deixadas para imagens do Ben. E uma coisa que eu acho que assim mais marcante é que o Sam gosta de dar sacrifícios ao Ben. E você nota em todo o departamento de música vários caixões. Então dá a ideia de que o Sam pode ter feito algo muito errado ali. No final desse capítulo nós encontramos até o próprio Sam, que tenta nos usar como sacrifício pro Ben em troca de liberdade. Porque ele diz que está naquela prisão de tinta, aquela prisão escura, e ele quer ser livre. Ele tenta entregar pro Ben nós como sacrifício, esperando que o Ben seja piedoso. Mas o Ben não é, e ele se livra do Sam e depois tenta se livrar da gente. Um ponto que eu achei muito misterioso nesse capítulo é que depois que o Sam ataca a gente, ele deixa a gente como oferenda pro Ben, o Ben aparece e se livra do Sam. Mas ele não apenas se livra do Sam. Quando aparece o final do Sam morto, o Sam é só um punhado de tinta. Então mostra que realmente tem alguma coisa paranormal ali, tem algum poder a mais. Também nesse capítulo aparecem várias manchas de tinta perseguindo a gente, tentando nos matar. Mas são manchas assim, que têm uma aparência humana, mas não é de nenhum personagem específico. O que pode ser a relação de outras pessoas que trabalhavam no departamento. Porque se o próprio Sam virou um boneco de tinta só que pensante, se ele usou outras pessoas como sacrifício pro Ben, provavelmente essas pessoas acabam se tornando um monte de tinta também, e elas ficam agressivas e tentam nos atacar. Um ponto eu acho que todo mundo que jogou percebeu é que todos os diálogos desse
capítulo são ligados à resolução dos enigmas. Enquanto o primeiro capítulo era mais assim, você entender um pouquinho o que estava acontecendo ali, esse assim não teve diálogos expressivos do Henry. Foi basicamente tudo para resolver as situações ali, exceto um único diálogo, que é a gravação da Suzy Campbell. No final do capítulo nós também encontramos o Boris, que é aquele personagem que a gente tinha encontrado lá antes, só que aparentemente morto no primeiro capítulo. O que a gente não fica sabendo se ele saiu ou se existe mais de um personagem. Afinal, como são bonecos de tinta, poderia haver a possibilidade de se eles se reproduzirem e existirem vários e não apenas um. Eu acho que o ponto mais forte do capítulo foi que a gente entendeu um pouquinho mais a cronologia dele. Então, primeiro a gente vê um estúdio decadente, que não está produzindo nada porque o diretor do estúdio está muito focado em uma máquina misteriosa que não faz nada. Depois o estúdio começa a produzir, eles contratam pessoas para fazer música, dublagem, eles adaptam um novo sistema para as animações, a máquina parece estar funcionando ativamente e ela gera consequências de inundação no departamento de música. O diretor do departamento de música odeia a máquina, ele não só acha a máquina asquerosa, como ele também tem uma certa aversão pelo personagem Band, que ele acaba até desenhando assim de forma irônica, o personagem dizendo que ele não tem expressão nenhuma. E aí uma mudança de personalidade desse personagem que mostra que aquela máquina tem alguma influência sobre as pessoas. Que aí a gente vê uma nova fase, que é o estúdio trabalhando muito, criando muitas coisas, tendo produtos, tendo novos personagens, novas animações, várias coisas relacionadas ao desenho, só que ao mesmo tempo uma alteração na personalidade da equipe, principalmente do Sam, que antes odiava o Band e depois começa a ver o Band como um deus. Outra coisa legal fica sobre o Henry, porque quando ele encontra o Sam olha pra ele e fala: eu já vi o seu rosto em algum lugar, mas fica com dúvida e no final vai embora. Então eles não têm aquela interação. E o Henry, antes do primeiro capítulo, tinha vários diálogos. Era tipo assim: ah, essa daqui era minha mesa, trabalhava muito aqui. Ah, eu lembro que fulano fazia isso. Ele vai mostrando que ele conhece muito o primeiro andar do estúdio. Mas quando ele chega no departamento de música, esses diálogos acabam, não tem quase nenhum diálogo referente a lembranças. O que pode significar duas coisas: ou que o Henry saiu do estúdio um pouco depois do Sam ter entrado, ou seja, eles tiveram contato, mas um contato por curto período, ou que o Joey gostava muito de separar dos setores, e ele não gostava que o pessoal da animação trabalhasse com o pessoal da música, o que na verdade seria um pouco inviável e um pouco sem lógica, porque nesse período se fazia justamente o contrário. O pessoal da música sempre trabalhava com desenho para poder criar animações baseadas nas músicas e tudo, tanto que às vezes, por exemplo, uma florzinha só floresce quando toca a música do violino e várias coisas assim que tinha nesse período. Então provavelmente o Henry não foi pego por essa maldição do Band, porque ele deve ter debandado da equipe e saído do estúdio antes que o estúdio estourasse, começasse a fazer sucesso, que o Band se tornasse um super desenho. O que torna ainda mais misteriosa a razão do Henry estar sendo chamado para voltar no estúdio pelo Joey. Porque se ele realmente tiver saído do estúdio antes de começar a fazer sucesso, da máquina estar totalmente ativa e essa maldição começar a atordoar as pessoas ao redor, então por que iriam querer ele ali? Porque ele não faz parte da equipe. Só é claro se ele tiver relação com a criação do Band. Porque a gente nunca considera isso, mas antigamente o crédito de uma criação era do estúdio e não do artista. Então o artista poderia criar aquilo, mas ele pertencia ao estúdio. Então se o Henry for criador do Band, do Boris ou de algum personagem, esse chamado pode ser justamente para vinculá-lo a esse personagem e não necessariamente por uma história de vingança ou alguma maldição que está atacando todos ali. E isso foi tudo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei. Se você não gostou, deixe seu não gostei. Se inscreva no canal para ver mais vídeos. Até o próximo vídeo. Já, né?